Olá, gente! Estamos aqui numa nova temporada, na verdade a segunda temporada do Ami.cast, comigo, Mônica Machado, psi, de psicóloga, psicanalista, o que quiser. Hoje, começando essa segunda temporada com o neurocientista William Borghetti. Muito bem. Nossa, eu tava louca para te entrevistar, não, né? Que a gente vai ter um bate-bola. Uhum. Mas para que você viesse aqui, porque eu te acompanho e eu super me interesso pelos seus assuntos, sou sua fã. Obrigado. Adoro. Fico feliz pela oportunidade, bora bater esse papo aí. Apesar de eu ser ter abordagem psicanalítica, né? Eu gosto de entender sobre a neurociência que eu transformo a psicanálise dentro do cérebro, né? E eu acho muito legal isso. Perfeito. Existe uma briga que, no meu ver, ela é boba. É boa, né? Porque a gente aprende. Não, e assim, mas eu digo assim, uma briga que é boba, que é assim, o que é melhor, essa abordagem. Eu acho que a melhor abordagem é aquela que resolve. Exato. Né? Então você pega, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Eu sou agnóstico. Eu não vou recomendar uma pessoa ir à igreja porque não é a minha crença, não é a minha linha de pensamento. Mas eu tenho alunos e pessoas que me procuram que quando elas vão para a igreja elas conseguem resolver e às vezes elas ficam um pouco assim com vergonha de falar e eu falo, continua indo. E elas falam, mas por que você orienta? Eu falo, porque está te fazendo bem. Então assim, igreja é bom ou é ruim? Depende. Para muita gente faz bem e para muita gente faz mal. As pessoas estão sempre querendo ser validado, né? Isso. Então, assim, psiquiatria é bom ou ruim? Para um monte de gente resolve, para um monte de gente traz problema. Neurociência, psicanálise. Então, assim, dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso é melhor, isso é pior, né? A gente tem que ver entre aspas, aqui, entre muitas aspas, o cliente. Você está se sentindo bem com isso? Né? Quantos casos a gente tem de pessoas que, sei lá, eram alcoolistas, eram usuárias de droga e pararam porque começaram a frequentar uma igreja. E ali não tem validação científica alguma, só que funciona. Aí eu vou lá e vou dizer, não, isso aí está errado. Não, de forma alguma. Aí, William, eu vou lá dentro da psicanálise e digo que tem o poder maior, né? Que é constituído, assim, dentro da pai, mãe, filho, tem o pai. A figura paterna não é o pai homem, né? Mas a figura paterna, que pode ser exercida por qualquer gênero, e que é a figura que dá o limite, que dá como se estivesse dando ali o ensinamento, que estivesse a moral, né? Perfeito. Então, a igreja, nesse caso, ela substitui um lugar aí para essa pessoa que é o lugar da moral, o lugar do limite. E quando uma pessoa, por exemplo, você deu o exemplo do alcoolista, né? Ele tá ali, ele buscou a igreja que é dentro daquela fé, daquela crença que ele tem, que ele vai buscar apoio e vai fazer com que ele possa equilibrar ali o alcoolismo, né? Eu conheci um cara uma vez que ele tinha vários crimes cometidos, homicídios inclusive, eram crimes pesados. Pagou tudo, saiu e aí acho que conheceu a igreja na cadeia e começou a frequentar. E ele era muito claro comigo, ele sempre dizia isso, porque a gente tinha esse papo filosófico de alguém que não acredita com alguém que acredita e tal, né? Que eu acho que é a beleza do negócio, pessoas que pensam diferentes conversarem e trocarem essa ideia. Legal. E ele me falava assim, a única coisa que me breca de fazer coisa errada é acreditar que tem um Deus me olhando. E eu falava, continue fazendo isso, eu não vou te orientar a pensar diferente, né? Sim. Então, veja que é importante. E isso é muito legal porque essas instituições, se a gente puder chamar assim, o primeiro ponto que elas têm, que é muito importante para o tema que a gente vai abordar da adolescência, é o senso de pertencimento. É igual eu falo, o tráfico, o crime, essas coisas erradas, essas organizações que estão, ataque de escola, essa coisa maluca que está acontecendo, você pode perceber. O que ela faz no começo, para o adolescente, para o jovem? Acolhe. Ninguém nunca te deu moral, você nunca foi ninguém, eu vou te dar uma arma.
eu vou te dar uma droga, eu vou te dar uma coisa, porque assim, eu vou te empoderar com isso. Exatamente, E aí é o que empodera ele acolhe. É. Ninguém briga no começo. É verdade. É igual quando alguém fala assim, mas o estelionato, ele parecia legal. Claro, se o estelionatário parecer ruim no começo, ele não consegue fazer o trabalho dele. Ele precisa ser legal no começo. Então, o grande perigo, e é isso que eu gosto de abordar pro jovem, pro adolescente, pra criança, é que assim, o abusador, o traficante, o cara do grupo extremista, ele sempre vai ser legal. No começo. Isso. Ele sempre vai acolher, ele sempre vai trazer você para perto dele. Ele quer te atrair. Se eu quero te atrair, eu vou te tratar mal? Não faz sentido. E esse é o perigo. A gente está falando aí de narcisistas? Então, eu não sou muito capacitado para falar sobre isso, mas olha como é interessante, né? Quando você se sente rejeitado, porque a rejeição, quando a gente vê na evolução humana, nós estamos aqui porque nós formamos grupos. Porque o ser humano é um bicho bem sem vergonha na natureza, né? A gente é bem ruim. Sim. Porque assim, a gente não sobe na árvore mais rápido, a gente não briga mais forte, a gente não nada melhor, a gente não corre melhor. Qual que é a chance de eu sobreviver na natureza? É muito pequena. Sim. Só que o ser humano, ele começou a se formar em grupos e estar no grupo garantia a nossa sobrevivência. Tanto que a gente coloca um leão, que é muito maior que a gente, num zoológico. A gente consegue dominar animais muito maiores e não tem outro caso na natureza. E você sabe que a gente regride, né, num grupo. Então, aí a gente começa o seguinte, a gente forma o grupo. Ser rejeitado por esse grupo, para o nosso sistema, significa morrer. Sim. Tanto que eu sempre dou um exemplo assim, quando a gente, imagina, tô com uma arma na cabeça, o ladrão falando que vai me matar. Como que o meu corpo reage? Frio na barriga, mão sua, a boca seca, o pensamento fica confuso. Aí eu falo, vou pegar essas respostas e vou trocar só a pergunta. O que uma pessoa que tem medo de falar em público sente? Dói a barriga, a boca seca, de confusão. É a mesma reação. De não ser aprovado. Porque é o medo da rejeição do grupo. Porque ser rejeitado pelo grupo é um problema. Só que quando você tem alguém rejeitado, essa pessoa ela tá fragilizada para qualquer um que dê acolhimento para ela. Sim. Então aqueles casos que a gente vê de pessoas que sofreram golpe, tem um documentário, inclusive, no streaming aí, de um cara que era golpista de mulheres. Ele pegava o dinheiro de uma, bancava a outra, e aí ele tomava o dinheiro e tal. Qual que é o padrão de comportamento dessas mulheres? Você vê, não são mulheres feias, não são mulheres pobres, não são mulheres... Mas tem um quesito ali delas... Querem ser amadas. De carência. E aí um cara vem, usa umas palavras bonitas, encaixa. Então essa necessidade... A gente faz coisas absurdas. Porque a necessidade do ser humano é ser amado, né? E isso é que faz com que... Todos, né? É ser amado. Porque quando a gente quer algo, a gente quer... eu quero evoluir na vida, eu quero estudar, quero ser alguém, quero ser isso e aquilo. O que eu estou querendo? Ser amado. Porque eu me formando, eu aparecendo, eu vou ser reconhecida e amada, né? E isso na infância e adolescência é vezes 1 milhão. Ontem, eu tenho uma enteada que faz judô. E aí ela tem 13 anos, eu fui lá ontem assistir o treino dela. E lá é aliás, a prefeitura de São Caetano, né? A gente fala sempre muito mal das prefeituras, de político, essa coisa toda, mas é um projeto muito bonito da prefeitura de São Caetano. Eu já ouvi falar que tem vôlei, que tem judô, é bem... Eu odeio político, tá? Você que está assistindo aí, se você comentar de político... Política, vamos lá. Política é importante, político não. Essas pessoas que brigam pelo A, pelo B... Concordo. Não quero nem falar o nome dessas desgramas, e se você falar o nome deles aqui, você será xingado nos comentários. Não, porque eu acho que assim, são pessoas e estão buscando resolver o lado delas. Exatamente. O meu candidato fez isso, o outro não fez nada. Eu acho que eu digo sempre que os políticos, eles estão incluídos nesse de se aproximar sempre fazendo bem. Isso. E depois... Ele é maravilhoso tal. Só que a prefeitura faz um trabalho bonito, então acho que também, do mesmo jeito que eu sempre falo mal, eu reconheço. E aí eu estava nesse evento e aconteceu uma coisa muito interessante. Na arquibancada estavam os pais, porque lá começa, acho que pelo tamanho das crianças, 5, 6 anos, e tem até os adolescentes ali, né? Sim.
Então os pais estão todos na arquibancada e as crianças no ginásio lá, e aí uma professora tem, sei lá, 50 alunos lá, e eles vão montando as duplas e vão aplicando os golpes que ela vai ensinando lá. E o que a gente começou a perceber? A criança aplicava o golpe, ela tá aqui, na luta, ela aplica o golpe, que a primeira coisa que ela faz? Ela olha para a arquibancada para ver se o pai tá olhando, se a mãe tá olhando. Olha que interessante. Essa coisa, olha o que eu acabei de fazer. E aí o que a gente começa a perceber? O pai no celular, o pai falando com alguém do lado. E a criança olhando e querendo a aprovação. O adolescente já era diferente. Ele já queria a aprovação do grupo. Então ele dá o golpe, ele olha, deixa eu ver se o grupo, o professor aqui está me vendo. O pai, a mãe é meio vergonhoso, assim. Tipo, não queria muito que minha mãe ficasse me vendo. Então, é um olhar meio tímido para os pais. Sim. Né? Agora, a criança, ela derrubava, ela não queria saber se foi certo, ela já olhava para o pai. E aí alguns pais, legal, bom golpe, aí a criança lá de novo e tal. Então você vê que essa necessidade é uma coisa intrínseca, isso aí está o aplicativo já veio de fábrica na gente, Sim. né? Então, só que se a gente não tem essa necessidade atendida, primeiro pelos pais, depois ali pela comunidade que vai, tios, avós, amigos, e depois escola e essa coisa toda, a gente começa a assistir pessoas que fazem atrocidades para ser aceito. E a internet, ela potencializa isso. Eu sou uma das pessoas que não caio nessa de falar mal da internet. Eu acho incrível, rede social, Sim. lindo. Esses dias um apresentador, que eu não vou falar o nome aqui para não gerar polêmica, ele foi na rede social e escreveu assim, às vezes eu sinto falta daquele tempo que a gente andava mais devagar, não tinha rede social, as coisas aconteciam e tal. E aí eu falei, onde ele está escrevendo isso? Numa rede social, para milhares de pessoas. Né? Então a rede social ela popularizou o conhecimento, nós estamos aqui falando, quando que a gente poderia sentar lá no Fantástico e trocar essa ideia? Então verdade. eu acho que é muito legal. Tem as coisas ruins e tem as coisas boas. Mas a internet, ela potencializa isso porque eu posto e aí... Por exemplo, eu pus um vídeo ontem à noite, eu acordei hoje de manhã, tinha 30 mil visualizações. Tu teve aceitação, Tipo assim, né? 30 mil pessoas. Eu tenho um estádio, um Pacaembu cheio. E aí de vem a pessoas. aceitação, né? Olha, nossa, olha, meu vídeo bombou. E aí o que eu quero fazer? Fazer de novo. Exatamente. Fazer de novo. Só que o vídeo que dá 200 visualizações, veja bem, 200. 200 é um auditório lotado. Eu me sinto mal. Gente, Então, o ser humano quer cada vez mais, né? O desejo nunca ele é alcançado, né? O desejo do ser humano, eu entendo que a gente deseja algo. Aí a gente conquistou aquele algo, a gente quer outro algo, né? Perfeito. Porque sempre tem um vazio. E esse vazio, ele precisa ter na gente para ele ser preenchido, né? O Platão dizia que a gente ama uma coisa até tê-la. Até tê-la. Então, assim, eu amo aquilo, eu amo um carro, uma pessoa, quando eu tenho, eu começo a pensar qual que vai ser o próximo amor. Tanto que nós chamamos isso de amor platônico, né? Exatamente. Porque o Platão que dizia isso. Então, eu sempre digo, e aí a neurociência vai chamar isso de dessensibilização. Então, se eu chegar para você agora e falar assim, qual o sonho da tua vida, Mônica? Sonho, assim, se você pudesse ter qualquer coisa. Eu queria ter uma Ferrari. Aí eu venho e te dou uma Ferrari. Você vai entrar na Ferrari, você vai ficar apaixonada, você vai dormir na Ferrari, você vai dirigir, você vai sentir o cheiro, você vai tocar, você vai olhar, você vai se esbaldar. Um mês. Daqui um mês, andar de Ferrari é a coisa normal. É necessidade, né? normal. De desejar algo. A gente ontem estava falando, não lembro sobre qual assunto, e a gente estava falando que na Finlândia e na Suécia tem muito suicídio, porque a pessoa falou de uma forma leiga, não tem problemas para resolver. E não é questão, não tem problema, né? É que ela não tem mais o que realizar de desejo, porque já está tudo ali, tudo resolvido, né? Tudo pronto. Tudo pronto. Então, assim, você vê, né? Até o estresse, ele tem um papel importante. Muito. E a gente tem que lembrar, né, de acordo com a teoria da evolução, se está aqui, é porque tem uma função. Não ia passar, não ia chegar na gente isso, a evolução tinha tirado do caminho, se não fosse importante.
Então, hoje, por exemplo, quando a gente discute pautas, feminismo, né? Então, assim, pô, direito das mulheres, olha que maravilhoso a gente poder discutir isso. Mas por que a gente discute esse tipo de situação? Porque não tem guerra, não tem fome. A gente tem problema de fome no Brasil, mas não é assim, 80% da população. Sim. A população é alfabetizada. Então a gente resolveu alguns problemas básicos, Sim. onde a gente pode falar, gente, ó, a população já está alfabetizada, a gente come, não tem guerra. Qual que é a próxima pauta? Vamos ver o direito das mulheres? Vamos começar a entender outros planos? A gente está sempre buscando algo para resolver, Agora, né? por exemplo, será que na faixa de Gaza, com bomba explodindo, alguém está pensando assim, será que vamos usar o pronome neutro? Sabe assim? Sim. E aqui, sem juízo de valor, se está certo ou errado, eu só estou trazendo a ideia da discussão. Será que alguém discute o pronome neutro com bomba explodindo? Não, por quê? Porque a bomba explodindo é prioridade, eu preciso sobreviver. Antes de eu discutir a pauta, qualquer pauta, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, que bom que a sociedade evoluiu. E assim, de novo, eu tenho uma visão otimista da vida, às vezes isso me prejudica. Muito bom. Né? Tu acha que prejudica? Às vezes prejudica, porque às vezes a gente vê a vida muito florzinha, né? A vida não é tão legal, mas Não, a gente vê sabe ela que não é legal, com mas florzinha. a gente olha o problema e quer resolver, né? Mas assim, ó, ontem, 1900 é ontem, né? Se a gente estiver falando da existência humana. 1900. 1900, a gente está falando de 100 anos, né? 100? Sim. 123, né? 123. Eu sou meio jegue em matemática, mas a gente está falando de 123 anos. 90% das coisas que a gente tem aqui, agora, à disposição, não existia. Sim. Eletricidade, avião, internet, roupa sintética, sei lá, carro, né? prédio, esse tipo de coisa. Então, eu vejo que o mundo... Eu queria nascer em 2023. Eu já falo, pô, tô velho aqui. Sério já. Que tu queria nascer agora? Pegar essa tecnologia toda. Tudo pronto? Que delícia. Às vezes é meio sem graça. Né? Não. Tinha que usar orelhão de ficha. Nossa, era mó barato Nossa, usar orelhão. péssimo. Tinha que sair de casa Mó pra legal. ligar. Cara, hoje eu tô com a minha namorada lá, ela fala assim, onde que a Larissa tá? É minha enteada. Onde que ela tá? Pega o celular e fala, tá chegando em casa. Que bom. Então pronto. Minha mãe, essa hora, tá descabelando. Onde tá? Morreu, mataram, sequestraram. Então, assim, minha mãe liberou um cortisol que a mãe de hoje não libera. E que bom. Então, assim, essa ideia de que a geração hoje é fraca, esses meninos não sabem fazer nada, tudo conversa fiada. É diferente. É diferente. Porque a nossa geração, você já viveu quantos dias na sua vida você já viveu sem eletricidade? Hoje eu não consigo. Hoje, por exemplo, faltou luz, eu fiquei desesperada. Não, falta. Mas antes, caiu a força. Mas tô dizendo assim, morou num lugar que não tinha acesso à eletricidade. Você já morou? Eu também não. Nunca. Eu também não. Então, assim, acender uma lâmpada para nós, para nossa geração, é algo absolutamente normal. O meu pai foi ver energia elétrica com 15 anos. Então, quando eu falo pro meu pai que acender a luz é normal, ele fala assim, você é Nutelinha. Tua geração não sabe o que é. Eu vivi sem luz. Só que o pai do meu pai, sei lá, fugiu de guerra, não sei da onde, sabe? Ele aprendeu. Né? Então assim, pra ele não ter luz é bobeira. Eu tô falando de guerra. E aí o bisavô, o trisavô, não. O trisavô já ficou lá na guerra, ele nem fugiu. Sim. Então a geração anterior é pior sempre. Mas uma hora vai acabar essa história. A gente não vai ter ninguém para contar a história pra gente. Então, você fala pra frente? Pra frente, Não, mas aí vai mudando, porque muda o problema, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui Cauã, o nome do nosso diretor? Kaique, desculpa, Kaique. Vamos pegar o Kaique que tava falando com a gente 20 anos, sabe? Quando o Kaique tiver 60, ele vai chegar pra gente e falar assim, vocês acreditam que lá quando eu tinha 20 anos, tinha um negócio chamado podcast que as pessoas tinham que ir? Porque hoje é holograma. Eu sento com o Barack Obama e converso. Antigamente, as pessoas iam até o podcast e sentavam, contando para os netos dele. Porque isso aqui um dia vai ficar obsoleto. Como tudo, como acontece. Então, eu não acho que, assim, hoje é pior ou melhor. Eu acho que hoje é mais fácil. William, você tocou aí num ponto que eu... Vou pegar você, assim, a primeira pessoa que eu vou tentar... Aí, que desculpa usar o exemplo, tá? Mas foi pela idade. O que você acha da inteligência artificial? Acho ótimo.
Tu acha ótimo? Acho. Por exemplo, na nossa profissão, que a gente lida com pessoas, né? É algo humano. Como que a gente pode falar sobre a inteligência artificial? A pessoa vai pegar ali, vai pegar algo e vai saber o que está passando na cabeça dela, como ela vai resolver? Nós temos uma função no nosso cérebro chamada neuroplasticidade. Né? Então, basicamente, a neuroplasticidade é o seguinte. A palavra plástico vem do grego plastikos, que significa aquele que se molda. Então, o ser humano ele tem uma capacidade absurdamente incrível de se moldar ao ambiente na qual ele está inserido. Tanto que nós somos a única espécie da humanidade não, a única espécie da natureza que tem humano, tem na neve, tem na cidade, tem na selva, tem no frio, tem no calor, tem no deserto, tem em todo canto, tem humano. Porque a gente se adapta. Né? Darwin dizia que quem sobrevive não é o mais forte, é aquele que se adapta. Então, a gente tem essa capacidade. Concordo. Então, se a gente pega as tecnologias ao longo da história da humanidade, isso que a gente está passando com a inteligência artificial, a população europeia do século XVIII passou com a Revolução Industrial. Então, você pensa assim, existiam aquelas pessoas que teava, não sei como que fala isso, fazia o tear de tecido, né? Então ela pegava um fio ali de algodão e ela ficava tecendo aquilo ali para fazer um tecido. Ela, sei lá, produzia 10 metros por dia, tecendo na mão. Sim. Aí veio um cara, criou um negócio a vapor e uma máquina começou a tecer 1000 metros por dia. 1000, ao invés de 10. Aí você pensa assim, acabou o emprego. Acabou, já era. As pessoas lá pensaram, a Revolução Industrial destruiu, acabou, não tem mais emprego, não tem mais nada. Só que agora você tem alguém para montar a máquina, alguém para dar manutenção na máquina, alguém para transportar a máquina, alguém para dar treinamento da máquina, alguém para operar a máquina, a logística para entregar esse tecido. Então, assim, essa máquina, ela destruiu empregos. Mas ela acelerou o processo. Mas ela acelerou e criou novos. Sim. Tem empregos que a gente há 10 anos... Imagina assim, hoje tem meninos aí na rede social milionários jogando videogame. Sim. Quem poderia imaginar isso há 10 anos atrás? 10! Eu não estou falando 400, eu estou falando 10. Então eu vejo que essas tecnologias, elas vêm e elas vão arrebentar um monte de emprego. E elas vão arrebentar um monte de profissionais. Só que ela vai criar outros. Será que não vai arrebentar a humanidade? Eu não sei. Talvez a gente, daqui 1000 anos, a gente possa, quem sabe alguém consiga ter o nosso holograma, isso aqui vai ficar gravado para eternidade. Sim. Daqui 1000 anos alguém tá falando assim, esse William aí é legal. Ele falou um negócio bom. Eu falei, isso é um trouxa, olha as besteiras que ele tava falando. Pode ter a opinião. Mas eu acho que não. O que eu acho que vai acontecer com a inteligência artificial é assim, ó. Os velhos vão morrer, que é o natural da vida. Sim. Velho que eu tô falando eu, tá? Que sim, assim, sim. Nasci e usava orelhão, vou morrer. A criança que nasce dentro disso, para ela vai ser uma obviedade, tem inteligência artificial e pronto. Novidade não, vai ser vai ali ser normal. Acordei e tem inteligência artificial. Sim. Igual pra gente eletricidade. Então a gente vai virar um robô. Então, eu acho que não, eu acho que a tecnologia, Mônica, eu vejo. E assim, ó, que fique claro, não tem nada científico no que eu tô falando, é o que eu acho. Sim, é o que eu penso, eu não tenho um artigo comprovando isso que eu tô dizendo. Eu pedi a tua opinião, exatamente. Mas a minha opinião nós iremos nos adequar e usar a tecnologia como acoplar. E, de novo, eu vou usar o exemplo da eletricidade, que é muito bom. Hoje, se você tirar a eletricidade do mundo, acabou, não serve para nada. Acabou, ninguém consegue fazer nada. É verdade. Nada, nem acabou. Internet, né? Acabou. Nós não sabemos, mas a humanidade viveu, se a gente pegar só o Homo sapiens, a gente está falando aí de 200, 300 mil anos. Quantos anos a gente tem eletricidade? 100? Nem isso. A gente está evoluindo para isso. Acho que 100 tem eletricidade, mas não tinha popular. Popular deve ter eletricidade há 30 anos, 40 anos. Sim. Só que a gente tem uma coisa que a gente está falando de 40 anos que o ser humano não vê. Internet. Cai o WhatsApp de vez em quando aí, não tem aqueles problemas. Acabou. O pessoal fica louco. Acabou. Você dorme porque você não serve para nada, porque você depende do WhatsApp. O que não quer dizer que o WhatsApp tirou a gente. Mas aí eu penso que quando cai o WhatsApp, que a pessoa não sabe o que fazer, não sabe como lidar com isso, a pessoa ela não sabe mais
ter a necessidade de não fazer nada, de ter o ócio, né? Então, e a esse é um gente problema. precisa disso. Nós não temos mais ócio, né? Não temos. Por exemplo, eu cheguei aqui, sentei na recepção, e aí a Larissa me atendeu. Mandar um salve pra Larissa. Eu mando salve pra galera atrás da câmera Salve, aqui. Larissa. Um salve pra Larissa. Ela me atendeu e falou, você aguarda um pouquinho, a gente tá organizando e tal. Eu sentei lá fora, não tive ócio. Eu fiquei editando vídeo, eu fiquei conversando na rede social. Não há mais ócio. Né? Mas o que eu vejo nisso é assim, não tem bom ou ruim, não tem juízo de valor disso. Sim. É uma adaptação. Só que se vamos supor que desligassem a internet hoje, os humanos sofreriam muito. 6 meses. Mas então, A gente se adapta. Mas é para evitar o sofrimento que a gente vive, né? Vamos pensar assim, ó. Um dia, Ah, esses dias atrás, a gente estava vivendo a nossa vida igual estamos agora. sim. Apareceu um tal de Covid. Ninguém sabe o que é Covid. Parece que é um vírus, uma gripe. Né? Foi algo do além, né? Mata, não mata, pode andar na rua, não pode e tal, beleza. Dia 16 de março de 2020, 16 de março de 2020, me lembra a data. Eu fui fazer uma palestra na APAI, uma palestra voluntária. Fui lá, dei a palestra, etc. Quando eu saí da palestra, eu fui entrar no metrô, o metrô estava fechando a porta, 2 da tarde. Tipo, é inimaginável o metrô de São Paulo, a cidade mais populosa das Américas, Sim. mais populosa que Nova York, mais populosa de todas, fechando o metrô 2 da 2 tarde. horas. Ninguém está preparado para isso, tá? Aí falei com o guarda, falei, mano, eu moro em Mauá, velho, não tem como eu ir embora, tá? Ele falou, então entra, mano, vai tá fechando o metrô, assim, apocalíptico o negócio. Peguei o metrô, cheguei em casa, falei, meio assim, como que é esse negócio? Daqui a pouco a gente tinha que passar álcool na batata palha, não tinha que comprar batata Sim. e passar álcool, cotovelo no elevador, Sim. uma coisa louca. 6 meses depois de março, vamos por lá para outubro, novembro, quando a gente falou assim, mano, não tem o que fazer. Fechou tudo e não tem o que fazer. O que a gente fez? Morreu? As pessoas morreram por causa do Covid, mas quem não teve Covid, o que aconteceu? Tá adoecida até hoje. Você se adaptou. Mas a saúde mental tá... Mas o que eu quero dizer assim, a gente se Ela- adaptou. Sim. A gente se adaptou a uma nova realidade. Então, mas com sofrimento, é isso que eu estou te falando. O Mas- ser humano, eu acredito que ele não nasceu para sofrer, ele nasceu para passar pelo sofrimento. Mas eu te pergunto, Ah. sem Covid, acabou o sofrimento? Acabou, não tem mais Covid agora. Acabou, acabou o daquele sofrimento? período, né? Acabou o sofrimento de que Da forma? do mundo, da população. A população tem sofrimento aí? Depende. Sofre, não sofre? Sofre, mas não do Covid. Sim, mas de outra coisa, é isso que eu quero De dizer. outra coisa. A gente vai se adaptando aos novos problemas. É igual a gente estava falando da Ferrari. Ah. Hoje eu não tenho um problema chamado pagar IPVA de uma Ferrari. Não tenho esse problema. Eu não teria uma Ferrari por isso. Sim, eu também não. Se eu tivesse dinheiro para Você comprar sabe- uma Ferrari, eu não compraria. Você sabe que hoje- Eu acho um absurdo, porque eu não vou patrocinar o dono da Ferrari. Porque se eu comprar a Ferrari... Você acompanha o Barsi? Sim, tu viu a fala dele. Essa frase ele gosta de falar. É ótimo. Na qual eu concordo. Eu, pra você ter ideia, se eu morrer agora, eu não deixo um patrimônio. Meu dinheiro tá todo investido. Eu não tenho carro, não tenho casa. Aham. A casa que eu moro é alugada, o micro-ondas é alugado, tá dentro da casa. Sim. Tipo, eu não tenho um Agora tá micro-ondas. rolando isso, E né? vivo bem, Aham. tudo bem. Eu 4 anos que eu não tenho carro e às vezes as pessoas me veem andando de metrô. Você existe, né? As pessoas me veem andando de metrô e perguntam se eu estou passando dificuldade financeira. Pelo contrário. É tô muito engraçado próspero. isso, né? Na Europa anda de trem, de metrô, né? Mas aqui não anda, porque metrô é de pobre aqui É de no pobre, a Brasil. gente não pode pegar um Uber. Ah, tá sem carro por quê? Tá sem dinheiro, né? Julgamento. Em 2021, é que a pandemia faz a gente perder, acho que 2021. Eu fui para Dubai, minha irmã mora em Dubai e fui para lá. E aí você põe foto na rede social de Dubai, tá milionário? Sim. E todo mundo falava, caramba, tá em Dubai. Eu falei, é o carro que eu não tive o ano inteiro. Não paguei PVA, não Pois paguei seguro, não paguei é. buraco, multa. Tô em Dubai, gastando o que eu não gastei num carro. Mas o que eu quero Você dizer vê assim, como é o julgamento, né? Aqui tu é pobre, aí tu vai pra Dubai, tu tá rico, tá rico, tá milionário. é. Tá pobre porque andou de metrô, tá milionário porque tá em Dubai. É isso.
Mas o que eu gosto de dizer é uma adaptação que a gente tem e que quando a gente se adapta a uma nova realidade, sofrimentos que a gente nem imagina que possam existir, passam a acontecer. Todos os seres humanos da Terra perderam pessoas próximas para a Covid. Que a gente, era assim, Mônica, tem uma coisa que acontece. Esses dias eu estava passando meu feed e eu tenho um amigo e a filha dele fez 15 anos. E ele pôs uma foto dele com a filha comemorando os 15 anos. Só que ele pôs uma foto preta e branca. Eu tô arrepiado de contar para você essa história. Eu achei que a menina tinha morrido. Porque aquele costume de foto preta e branca todo dia no feed. Quando eu vi uma foto preta e branca, eu fiquei, olha, eu tô arrepiado de contar, ó. Dá pra ver? Que tá mesmo. Eu tô arrepiado de contar. Sim. Então, assim, eu fui condicionado a ter fotos preta e branca de pessoas. Só que era todo dia no feed, morria uma pessoa. Todo dia. Só que chegou um momento que era assim, hoje vai morrer alguém e vamos seguir a vida. Olha o tanto que a gente se adapta. Então, voltando lá na tua pergunta... Mas tu sofre pra se adaptar. Muito para se adaptar. O que eu quero dizer assim, não é por causa da Covid ou por causa da inteligência artificial, é por causa que é assim. A gente vai sofrer. Não tem aquela música acho que é da Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer, ninguém vai sofrer sozinho. Sim. É isso, a gente eu acho que é humano. Por quê? Você botou 2 humanos para conviver, já arrebentou. Eu acredito que seja assim, quando a gente se adapta, a gente está se adaptando a algo novo. E quando a gente escolhe algo novo, a gente está perdendo algo antigo. Isso. Então é uma perda. Cada escolha é uma renúncia. Isso, a gente sofre pela perda do que a gente está deixando para trás. Isso. Não pela adaptação ao novo, né? Porque o novo dá medo mesmo, né? A gente não sabe como vai ser, exato. né? Então eu vejo que assim, é da essência humana a dor, o sofrimento, acho que é da essência. Faz parte, mas a gente tem que passar por ele, não paralisar com ele. Isso. Então o que eu quero dizer é, a humanidade já foi colocada em muitas situações. Esses dias eu estava vendo um cara, ele estava na Ucrânia. Um cara foi fazendo stories na Ucrânia. Acho que é de lá, talvez, né? Ele tá andando na Ucrânia. Aí ele tava, tipo, num centro, tinha, assim, barraquinha de cachorro-quente. Ele tava, assim, num centro, as pessoas. Aí tocou o alarme, aquele alarme de bomba. E aí, tipo, e o cara fazendo cachorro-quente é normal, assim, vida normal. Pra ele é normal, vida normal, entendeu? E aí foi, tal, vira uma explosão, não sei o que, e segue, faz cachorro-quente, porque, assim... Se você toca um alarme de bomba em São Paulo e explode uma bomba, é um caos, coisa. Porque a gente não tem costume. Sabe um exemplo que eu dou, Mônica? Você sai na rua aqui agora, a gente está gravando isso aqui em São Paulo. Então, uma coisa que tem muito em São Paulo, pessoas em situação de rua. Eu ando na calçada e vejo uma pessoa em situação de rua, vejo 2, vejo 3, o que eu faço? Nada. Eu ando e vivo a minha vida. Mas você porque compadece, se eu for, né? sim, mas você tem sentimento. Mas se eu for parar para cuidar de cada morador de rua de São Paulo, eu não tenho como viver. Então, e porque também a gente sabe que tem alguém que cuida, teoricamente. A gente dessensibiliza. Para uma pessoa que mora em São Paulo, ver um morador de rua, uma criança pedindo farol, faz parte do cenário. É horrível isso. Mas a gente não pode fechar os olhos. Por quê? Ninguém para a vida porque tem uma pessoa... É absurdo uma pessoa dormir na rua. Sim, é absurdo uma criança pedir dinheiro no farol. É absurdo. Mas o que a gente faz? A gente se compadece. Pô, eu não queria. Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu resolveria. Mas faz parte. Eu vim pra cá, eu não deixei de vir no meu podcast porque eu cruzei com crianças pedindo no farol. Se a gente pega um suíço, traz para São Paulo e ele vê isso aqui, ou lá o finlandês, como você apontou pra gente, ele vai entrar em pleno desespero. Um mês. É verdade. Daqui um mês ele tá andando e passando pelo mundo igual a gente. Então, assim, a gente se adapta, essa neuroplasticidade é muito forte. E o adolescente? Então, a gente deu toda essa Eu queria voltar lá, né, para um fato que você começou falando da criança e do adolescente, né? Você deu o exemplo lá do teu enteado, da tua enteada, né? Isso. E aí, Larissa, inclusive, charada nossa. Pelo meu entendimento, até pela base de conhecimento técnico que eu tenho,
a criança, o cérebro dela funciona de fora para dentro, né? O que ela enxerga ali fora, o cérebro processa. Perfeito. E ela monta aquela história, aquela fantasia, né? Ela precisa fantasiar, inclusive. Já o adolescente, não. O adolescente, ele é de dentro para fora. Por isso, o enfrentamento com o pai, né? Você falou que o adolescente olha assim, os pais falam alguma coisa, ele não precisa da aprovação dos pais, e sim do grupo. Do grupo, isso. Por quê? Porque o adolescente, ele é de dentro para fora pelo fato dele já ter saído dessa infância a qual os primeiros cuidadores ensinaram ali as suas crenças, porque as crenças dos adolescentes vêm dos primeiros cuidadores, que são pai e mãe ou quem for, né? Então, eu estou falando isso para chegar no quê? O adolescente, ele precisa desse contato do grupo que vem. Um adolescente traz a crença daquela família, ele aprendeu a fazer daquela forma. Aí tem outro adolescente e assim por diante. Então, quando ele está naquele grupo, ele regride. Por que ele regride? O grupo regride, porque eles pensam como um. Perfeito. Eles não estão pensando cada um do seu jeito, na unidade. Então, o grupo é um e cada um que faz parte do grupo se adapta a esse um. A esse um. Eles se tornam um padrão. É uma regressão, né? É uma coisa que eu brinco muito lá com a Larissa, que eu falo assim, por que o adolescente tira foto tampando a cara? Pode prestar atenção. Se você segue algum, pode olhar. Ele tira foto tampando a cara. Por quê? Então, não sei. E tá tudo bem, continuem fazendo, não tem problema. Mas a gente estuda de casa. A gente estuda comportamento. Uhum. Do mesmo jeito que a gente, sei lá, fazia assim, pra tirar foto, hoje o adolescente tampa a cara. Ele tira a cara. Ou tipo, tira o flash aqui no espelho. Assim, ó. Aí o flash estoura, tampa a cara e não aparece. Não deve ter nenhum porquê, né? Mas eles estão regredidos ali, porque... Mas sabe o que é incrível, Mônica? Eu dou aula pra um monte. Esse adolescente aqui não conhece esse, mas ele se comporta igual. Exatamente. É muito legal isso. Isso é uma regressão. Mas é importante eles passarem por isso, para eles tirarem as crenças da família. Sem juízo de valor aqui no que é bom, no que é certo, no que é errado. Não é disso que eu tô falando. Sem juízo, a gente tá sem juízo. Eu só estou dizendo assim, é um fato. É um padrão. Então, olha que coisa interessante, né? Eu gosto de dizer que a criança aprende... E o adolescente testa o aprendizado e o adulto vive. Exatamente. Então a criança, a gente brinca, a criança é uma esponjinha de aprendizado. De fato, por quê? A ciência ainda não chegou num número, porque é uma amostra difícil de estudar, mas se tem uma base que, assim, um ser humano adulto tem 86 bilhões de neurônios, B de bola. Uma criança deve ter em volta de 200 bi, tem mais neurônio. Por que a gente não consegue medir? Porque 86 a gente crava. Por que não dá para cravar da criança? Precisaria uma criança natimorta, que a família doasse paciência, a paciência estudar. Então, é uma amostra complicada. Mas se tem um número aí, alguns estudiosos dizem em volta de 200 bi, mas é fato que tem mais. Por que tem mais? Quando essa criança ela está ali na primeira infância, principalmente, até os 7 anos ali e tal, ela é estimulada pelo ambiente a absorver o que o ambiente está dando para ela. Sim. Então ela aprende a ler, aprende a escrever, aprende tudo. Ela nasce sem nada. Aprende tudo. Não sei se sem nada, mas com muito pouco, vamos dizer. Eu não sei se sem um quadro em branco, acho que não. Porque tem uma questão genética, né? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Criança no berçário. Vai na maternidade, berçário. Você vai lá e bate uma palma. Uma criança chora, uma criança dá risada, uma criança olha curiosa. Mas por que ela chora? Então, já tem ninguém Porque ensinou. ela está precisando de algo, mas ela assim, não sabe o que é. E o adulto, na verdade, o adulto é que tem ideia, que faz uma ideia do que ela precisa, mas Perfeito. A criança nem sabe se ela precisa daquilo. Mas o que eu quero dizer para você é, se fosse em branco, todas as crianças se comportariam igual. Exato. Então elas já vêm de fábrica com algumas questões genéticas. Criança um pouquinho maior, 3, 4 anos, joga uma bola. Um chuta, peteca, bola. Nunca viu bola e peteca. Faz outro. Eu, no meu caso, pisa e cai. Não tem coordenação motora para chutar e andar ao mesmo tempo, cai. Sim. Então você vê que é nítido que há a religião vai chamar de dom. Isso a ciência vai chamar de aptidão.
né? Então já Sim. tem uma aptidão. Só que uma aptidão sem um ambiente favorável não serve para nada. É. Não adianta você ser o melhor petecador de bola, se você para jogar no Real Madrid, você tem que se alimentar bem, você tem que treinar, você tem que não sei o quê. Aí eu discordo Tem um da monte ciência. de coisas. Porque o cara, às vezes, nasce numa comunidade, ele não tem nem o que comer e ele é muito bom de bola, a maioria dos jogadores. Concordo com você. É uma aptidão. É uma aptidão. Só que, por exemplo... E o ambiente não favoreceu. Perfeito. Só que se esse menino, ele tem uma aptidão, concordo, até aqui concordamos. Sim. Só que se eu não estimulo essa aptidão, o que acontece? Ele vai jogar na seleção brasileira? Não. Não vai. Mas ele conseguiu mostrar o talento dele. Sim, é o que eu estou dizendo. Há uma aptidão natural. Natural. Nasceu já. Sim. Porque assim, ó, vamos pensar. O cara é muito bom de basquete, mas ele tem 1,5 m. Não funciona para aquele tipo de jogo. Tá. Raras exceções aí, mas eu estou dizendo na probabilidade. Então é importante da gente entender que assim, essa criança ela está absorvendo o conhecimento do ambiente. Sim. Você pega uma criança de 5 anos, leva ela na Alemanha, que é um idioma muito diferente do nosso. 6 meses está falando alemão ela vai fluente. aprender. A gente, Mônica, tem dificuldade de aprender espanhol, que é igual, praticamente. Porque o que a gente já aprendeu, já preencheu. Porque a casca já está mais dura tá, do que da criança. Então a criança ela aprende. E aí você falou uma coisa muito legal, que é assim... Quando ela está na infância absorvendo, então, ou seja, é um fluxo de fora para dentro, tudo ela está aprendendo, tudo ela está se ligando. Aqueles pais que falam assim, eu falo e ele não está ligando. Não está ligando caramba, né? Eu tenho uma amiga que eu não quero citar o nome para não explorar. Pais, tomem cuidado com o que falam perto das crianças. Porque acha assim, não tá ouvindo, nem sabe. Nem entende. Isso. Não, ele está absorvendo e depois ele vai fazer essa processar conexão. E tal. Eu tenho uma amiga, que eu não quero aqui citar o nome para não expor a criança, mas ela tá com um filho que tá acima do peso. E é pequeno, 6, 7 anos. E aí ela fala assim, é inacreditável como as pessoas falam assim, nossa, você tá acima do peso, tá gordinho, hein, tá não sei o quê. Para uma criança, como se a criança não entendesse. Sim. Você não fala isso para um adulto. Você não chega e fala assim, tá gorda, a roupa não tá cabendo. Mas fala pra criança. Qual que é a lógica disso? Então parece que aquela criança não absorve. Sim. E quando você entende esse processo, ela absorve mais que um adulto, inclusive. Aí depois o adulto ou o adolescente está com crise de ansiedade, Perfeito. Angustiando, aí não consegue identificar o que é. Isso. Mas vai lá no passado dela, da infância. Aí, até os 7 anos, ela aprendeu tudo isso, criou ali e tal. Quando tem 7 anos, o cérebro faz assim. Eu vou pegar os neurônios que a gente está usando, que foram estimulados, que estão aqui sendo usados, e vou manter. O restante desses neurônios é energia gasta à toa, porque para você manter um neurônio vivo, você gasta energia. O que ele faz? Ele faz uma poda neural. Ele mata, programado, esses neurônios que não foram utilizados. Ele vai entrar na adolescência com aqueles neurônios que foram estimulados. Agora você imagina, vamos pegar 2 extremos. Uma criança que mora numa casa em que ela tem acesso a boa alimentação, acesso a estímulo, faz inglês, faz judô, faz brincadeira, bicicleta, tem os amiguinhos, ela vai da escola boa e tudo mais. E vamos pegar no outro extremo uma criança que... Zona de guerra. Sim. Vê gente decapitada, vê coisas absurdas. Como que foi a poda neural dessas 2 crianças? Uma foi, a vida é legal, eu tenho amigos, vou bicicleta, falar inglês, lutar judô. A vida é legal, vamos seguir. Essa criança que foi exposta a uma... Estou falando de situação de guerra, estou usando um extremo. Sim, mas uma criança que vive no Paquistão, esses lugares, né? Essa criança, quando ela entra na adolescência, qual que é o pensamento dela? Mano, tem bomba para todo lado, eu preciso sobreviver. Então não dá tempo de você estimular ou tocar um instrumento. De novo, isso vira secundário. Agora, no meio desses 2 extremos, o que a gente tem? O pai que fala que o filho é burro, a mãe que fala que o filho fala demais, o professor que diz que a criança nunca vai ser nada, achando que tudo bem, é só chamar de burro e falar que ele... Porque é pro bem dele. Eu bato porque eu amo, eu ofendo porque eu amo. Onde está a lógica nisso? As pessoas, eu digo sempre que os pais, às vezes, para desabafar, né, eles xingam as crianças. E os adultos que são crianças mal resolvidas. E aí a gente vem naquela transição. Isso é uma cobrança, né, William? Quando ela xinga, você é burro.
Tá querendo dizer, você precisa se esforçar mais. Isso ali é uma pressão, né? Com a criança ou adolescente. Mônica, é muita pressão. Você quer? Eu já fiz um teste que é interessante. Uma vez eu estava conversando com alguns pais e surgiu o assunto do filho se declarar homossexual. Surgiu assim, se meu filho declarasse, eu não saberia o que fazer e tal. Aí eu falei, por quê? Por quê? Me conta. Qual que é o problema do seu filho ser homossexual? Tipo, que, de verdade... E, de novo, eu não tô aqui para julgar, eu nem filho eu tenho, eu vou julgar alguém ser pai ou mãe, eu não tô, não é julgamento, eu quero entender o comportamento. O que a maioria dos pais me disseram? Que eles sentiriam vergonha da família. Como é que eu chego no meu emprego e o meu filho é gay? Mas tu sabe por que eles sentem vergonha? Então, mas veja bem, não tem nada a ver com o filho, tem a ver com ele. Exato! Tem a ver com ele. Eu criei meu filho mal, eu não fui uma boa mãe, um bom pai, né? E o filho não pode ser feliz. Não tem nada a ver. Na verdade, os pais, eles vivem para realizar os desejos deles em cima dos filhos. Exato. Por isso que não aceitam os filhos como eles querem ser. Os adolescentes sofrem por isso. Perfeito. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, eu não tenho filho e eu não pretendo ter filhos. É uma decisão minha. Sim, e tem muita gente acho hoje. Sensacional, tal, mas devolve com a mãe. Quando começa a encher o saco. Eu gosto de dormir, eu não quero... Você gosta de viajar? E tal. E tudo bem, pra mim, é igual eu não ter carro. O dia que eu falei que eu não tinha carro, você acredita que veio gente me xingar e falar que tinha que ter carro? Eu falei, meu irmão, compra 10 carros, não tem problema. Eu não quero ter carro. Você quer ser diferente, quer ser o que você quer. Então, aí quando eu falo que não quero ter filho, a primeira coisa que eu ouço é, mas quem vai cuidar de você? Eu falo, você quer que alguém cuide de você? Investe na previdência privada, não precisa ter um filho. E outra, ter filho não é garantia de que você vai ser cuidado. Não, e já está pressionando o filho. Peraí, você tem que... Eu vou te educar para quando eu ficar velho, você cuidar de mim. Mas você vê que a gente tem uma educação, Mônica, por isso que a gente vai adaptando o mundo... A gente é muito moderninho, mas com chat GPT e inteligência artificial, mas a gente tem comportamento do nosso trisavô. Exato, mas é isso que a gente está querendo mudar. As pessoas estão falando, porque estão inventando um monte de coisa. A gente não está inventando. Porque na roça, era favorável ter 10 filhos. É 10 que casar planta. Cedo, né? É 10 que planta. É bom ter 10, 15 filhos. Você pode ter. Por quê? Porque isso é vantajoso. Sim. Em 2023, isso não faz mais sentido como fazia naquela época. Você quer ter um filho porque você quer ter um filho, é legal para você? Legal. Agora, você assim, meu filho é para me cuidar de mim, meu filho é para garantir meu futuro, meu filho é para... Meu filho tem que estudar, ter essa profissão. Você está investindo errado. E cadê o desejo desse adolescente, né? Então... Às vezes, eu atendo adolescentes que eu falo, qual o seu maior desejo? O que você gosta? Eles não sabem dizer. Muitas vezes eles falam o desejo dos pais. Isso. Você quer ver uma coisa interessante? Eu dou aula, já dei aula, acho que passa da casa dos milhares de adolescentes. Sim. E eu tenho uma plataforma que pais, mães e professores de adolescentes são os meus alunos. Então eu falo com os dois públicos. Eu brinco que eu sou o Google Tradutor. Eu pego esse aqui, traduzo e passo para cá. É verdade. E aí, Mônica, eu pergunto assim, uma pergunta bem simples. Qual a reclamação que você tem do seu filho? O que você gostaria que ele mudasse? O que te incomoda mais no comportamento dele? A imensa maioria diz o seguinte, meu filho não me escuta. Tô falando com ele, tá com fone, ou eu falo, não, pega esse papel. Aí ele vai lá e pega o papel. Não me escuta. O que eu falo entra no ouvido e sai no outro. Legal. Aí eu vou no outro grupo. Adolescentes, o que você gostaria, o que seu pai faz, sua mãe faz, seu professor faz, que você queria mudar? Eles não me escutam. Aí eu penso, esse grupo não está sendo escutado. Esse grupo não está sendo escutado. Essa matemática não fecha. Aí eu pergunto, você quer ser escutado? Eu também quero ser escutado. Mas eu pergunto para você escuta? Quando o teu filho fala que quer pôr a roupa azul com a calça amarela, você vai lá e fala, não vai porque tá errado usar a calça amarela. Aí agora, nesse momento, vai vir uma pessoa no comentário escrever assim, mas então tem que deixar o filho usar drogas e se corromper. Não. Existe um tanto que você limite. Tem que deixar. Só tem que chega um lugar Uhum. que você fala assim, daqui para frente você não vai. Sim. Eu gosto de usar o exemplo de uma rodovia. Imagina a rodovia tem 4 faixas. Se o seu filho está da 1 para 3, da 3 para 4, da 4 para 2, deixa.
Ele quer usar camisa de banda, ele quer deixar o cabelo crescer, quer não sei o quê. Por exemplo, tatuagem. Eu não acho que você deva deixar um adolescente fazer tatuagem. Por que você não deve deixar? Porque é uma decisão que depois não tem como mudar. Não vai deixar o cabelo crescer e tal. Agora, você ficou... Eu já acho que tem. Porque depois ele que vai ver as consequências. Então, é uma boa visão. Eu acredito que é um ponto de limite. E aí cada um com seus valores. Cada um com seus valores, suas crenças. Agora você chega, por exemplo, quantas pais... Tanto que assim, quando eu vou atender um pai e uma mãe, ele chega reclamando do filho, né? Porque meu filho não me ouve. Mas é por isso, eu falo William. assim, ó, não esquece teu filho. Vamos falar de você. Exato, mas quando o pai e a mãe estão falando que o filho não está correspondendo, mas é o que ele quer para o filho. Não está correspondendo o quê? O que ele quer para o filho. As suas necessidades. Exato. Eu brinco, sabe? Eu faço uma piada com esses pais. Uma coisa bem tosca, mas é a forma que eu me faço entender. Eu sou São Paulino. E eu sou São Paulino praticante. Eu vou lá no jogo, eu consumo. Eu ficaria muito triste em ter um filho corintiano. É bobo, né? Tá falando de futebol. Mas é o meu valor, é uma coisa que eu acho importante. Então, mas você vai colocar isso no teu filho. Isso, mas você tá entendendo? Então o que eu quero dizer pra eles assim, presta atenção. Você não tá achando bobo esse meu exemplo? Tô, mas você tá fazendo a mesma coisa com a roupa. Você não deixa teu filho pôr um brinco, deixar o cabelo crescer, falar de um jeito, sabe? Sim. Então, assim, e tem uma coisa que me amargura, que assim, hoje em dia essas músicas aí, cara, pega a música El Chan dos anos 90. Eu, quando eu tinha 10 anos, o Mamonas Assassinas estourou, tinha a Suruba, a música da Suruba, e a gente cantava. Não fazia ideia. Aí um dia você tem 20 e tantos anos, você fala, mano, agora que eu entendi o que tá acontecendo naquela música. Mas a criança, é lógico, a gente não precisa expor a criança sempre. Sim. Mas um dia ela cantar, um dia ela expressar, Sim. às vezes a criança solta um palavrão. Uma coisa que os pais falam muito pra mim assim, William, meu filho mente pra mim. Eu falo assim, eu não conheço alguém que mente podendo falar a verdade. Pra que eu vou mentir pra você se eu posso te falar a verdade? Agora, se eu te falar a verdade... Mas o que você acha quando o filho mente? Que o pai precisa prestar atenção se ele não está criando um ambiente para que o filho tenha medo dele. Exemplo. Ele mente pra se você safar, beber, né? eu vou te matar na porrada. Sim. Se você beber, eu vou te matar na porrada. Um dia o filho bebeu. Ficou o cheiro na roupa da bebida. Aí o pai fala, você bebeu? Ele vai falar, não, Quem né? vai falar que bebeu? Se ele falar que... Vai apanhar. Aí ele cria a mentira, nesse caso, ela se torna um artifício. Agora, tipo, se você tem uma relação aberta com seu filho fala, bebi. Fala, meu irmão, você sabe o que você tá fazendo com a tua vida? Aqui, eu não vou bater, não briga. É dois adultos conversando. Sim. Você tem noção do que tá acontecendo? Nas escolas que eu dou aula, hoje uma pandemia que tem nas escolas com adolescente é vape. Aquele... cigarrinho eletrônico. Sim. Tem outros nomes que eu não me lembro, mas eu lembro do vape. Pode, isso. Que eu falo pra eles, fica chupando pendrive, né? O dia inteiro aí. Eles acham que fumar um pendrive, porque tem gostinho de melancia, não dá nada. É um vaporzinho com melancia. Porque o cara que fez isso, ele é muito inteligente. Porque o grande problema do cigarro é social. Você fuma, cheira cigarro, fala, cheira, não pode, as né? Menininho, o carinha não quer você fuma. Só que você fuma melancia. Aí eu falo assim, pra mim, vocês vão fumar 50 cigarro por hora. Arrebenta com a tua vida tua, estrague como você quiser. Só que antes eu preciso que você saiba o que acontece. Aí eu racho 2 horas de aula. E você vê 40 adolescentes prestando atenção como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida. Mas você acha que ele vai absorver? Que Muito. Aquilo faz mal para ele e ele não Muito. vai poder usar? Eu gosto de dizer o seguinte, Mônica. Adolescente não ouve, adolescente sente. E eu acho que o adolescente precisa passar pelas situações para ele saber, porra, isso aí foi eu que decidi não querer. Isso, mas eu vou dar um passo para trás no que você falou. Eu acho que ele não precisa passar. Ele precisa saber de fato. Porque, vamos pensar. Mas o adolescente, ele acha que ele sabe tudo. Sim, mas, por exemplo, eu já dei aula de educação sexual para adolescente. Uma vez me foi pedido para falar, os professores ali não sabiam como abordar. Eu falei, eu não sou educador sexual,
Mas eu sou um homem adulto e eu posso orientar os meninos a usar preservativo, esse tipo de coisa. Aí cheguei lá pra falar. Aí eu vou falar assim, o homem tem pênis, o preservativo... Por favor, né? Os moleques vão tacar cadeira em mim. Eu falei assim, seus porra, vocês vão ficar passando esse pinto velho de vocês por aí? Você sabe o que acontece? Você abre o Google aí, sífilis, escreve aí no Google Imagens. Quando os moleques começaram a ver aquilo, eles falaram, mano, que é isso aqui? Eu falo, vocês acham que é bonitão? Uhul, vamos sair fazendo de tudo. Então é o seguinte, a partir de hoje, se você não usar preservativo, é como se você entrasse no site e escrevesse assim, sabe? Aceito e quero continuar, você não tem que clicar lá? Mas aí olha o teu comportamento. Você não tá impondo, né? Não, eu falo pra eles, eles não querem ser impostos a nada. Eles querem resolver, né? Na minha aula eu falo. Não, se tu tiver é um chato, cara que usa celular. lida com adolescente, né? Se tiver chato na aula, usa celular, dorme. Uhum. Eu só não autorizo falar porque eu tenho TDAH. Então, se eu tô falando e o cara tá falando do lado, já me perdi. Uhum. Agora, eu falo pra eles, eu preciso de silêncio. Se para fazer silêncio e tem que ficar no celular, fica no celular, dorme. Sim. Quantos ficam no celular? Ninguém. Sim. Porque não tem mais graça. Porque tu deu autoridade pra ele, né? Porque você precisa... Você vai decidir. Então, assim, eu até brinco com eles. Se você não usar preservativo, sabe o que vai acontecer? Eu tô botando uma ideia na tua cabeça, a hora que você encostar, que tiver gostosinho sem preservativo, eu vou aparecer na tua cabeça. Olha eu aqui, aparecendo na tua cabeça. É verdade. E você vai broxar. E eles dão risada, é uma aula muito leve, né? Sim. Então, por exemplo, álcool, maconha, vape, arrebenta com o teu sistema. Sim. Você é um sistema, o adolescente é frágil. Ele é um sistema que está sendo formado. Mas aí, quando você fala disso tudo, é tudo que o adolescente gosta. E você sabe por que gosta? E como eu tenho a comprovação? Porque o cientista testa. Né? A ciência testa. Eu tenho uma hipótese. Se eu jogar essa caneca pro alto, ela quebra? Joga e vê se quebra. É a nossa metodologia. Sim. Como é que eu sei que esse adolescente absorveu e gostou? Na reunião de pais. Os pais dos meus alunos vêm me falar o que eu falo na aula. Ele não só prestou atenção, como ele levou para frente. E aí ele fala assim, bom, o professor está falando negócio de preservativo, não sei o quê, eu vou confirmar uma fonte fiel, que é o pai e a mãe. Aí chega na escola e fala pro pai, o professor falou que eu tenho que usar preservativo, existe sífilis, existe crista de galo. Aí o pai vem e valida. Muito bem, teu professor. E os pais vêm falar para mim. Então o pessoal fala assim, o adolescente não presta atenção. Eu falo, nesse caso ele está prestando atenção e levando para frente. E no grupo? Não, sempre. Por exemplo, vape. Eu usou tanto vape, eu falo, mas você deixa de ser besta, você fica fumando essa bosta aí, isso aí tá fazendo mal para você. Então, ou seja, acender os caras já zoa. Já começa a zoeira. E a zoeira do grupo é o limitador do adolescente. Sim. Se o grupo achar legal, ferrou. Eu falo, fuma, mano. Fuma, compra 50. Fuma todos. Mas na hora que você estiver fumando, você fala, eu estou pegando uma faca e enfiando na minha coxa. Porque eu sou um besta de fazer isso comigo mesmo. Mas se você quiser, faz. E quando você dá essa autonomia de escolha para ele, sabendo das consequências, todos os adolescentes do mundo vão me ouvir e não vão fazer? Não. Não. Mas é uma probabilidade. Porque tem masoquistas, né? Eles vão querer sofrer. Olha que interessante. As escolas, quando elas me contratam para dar uma palestra, qualquer acesso que eu tenho a adolescentes, normalmente são escolas, porque é o grupo do adolescente, eu já venho e falo assim, gente, eu não vou falar a cegonhinha, a sementinha. Porque isso é bobo para o adolescente. O adolescente não pode olhar para mim e falar assim, esse cara não sabe o que ele está falando. Eu falo para ele assim, eu já zoei, eu já tive na rua, eu já namorei, eu já fui solteiro, eu já fui na balada, eu toquei na noite, eu tive acesso a um monte de coisa que não devia. E eu tomei a decisão de não usar aquilo. Eu tomei a decisão, porque eu sabia das consequências. Agora, quem vai tomar a decisão? Bicho, moleque com 15 anos tem barba na cara. Eu falo, esses moleques nem na porrada dá pra sair outro tamanho. E eu vejo uma coisa que é interessante, a menina adolescente, ela é uma mulher pequena. As perguntas, quando... então, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu quero falar sobre isso, essa mulher, essa menina mulher, né? Porque a responsabilidade na menina, ela já é colocada muito cedo. Pois é. E aí ela cresce uma senhora criança. Isso. E você vê a pergunta, E ela Mônica, atua, né, como uma por adulta. exemplo,
turma de 15 anos. 15 anos é uma idade interessante. Os meninos são crianças grandes. Bobo, tá dando tapa na orelha do outro, puxando o sutiã da menina. É bobo, as brincadeiras. Então, por exemplo, ele pergunta assim, professor, o cara que dá golpe, ele usa neurociência? Sabe, umas perguntas pra dar risada. Eu respondo e entro no jogo. A pergunta da menina de 15 é assim, a entrevista de emprego, o desenvolvimento humano. E eu falo pros moleque, pros meninos, homens, eu falo assim, ó. A mulher foi reprimida até 10 anos atrás, essa coisa de mulher trabalhar, era uma coisa muito... Mulher tem que cuidar do filho, essa coisa toda. A menina já cresce como cuidadora, ela tem que cuidar da irmã, do irmão, né? Só que eu falo pra eles, a sua geração tá ferrada, que essas mulheres vão engolir vocês, velho. Vão. Porque na minha geração ainda teve repressão. Eu consegui ter algum sucesso porque as mulheres eram reprimidas. Aí essas minas vão engolir vocês. Vocês que não se mexe, não. Então, mas eu acredito, né? Porque essas meninas que crescem muito rápido, elas vão ter uma defasagem lá na frente, porque elas estão pulando fases da vida delas. Com certeza. Menina precisa brincar, precisa fantasiar. Tudo bem, não acredita mais em princesas, em final feliz de príncipe encantado, mas elas precisam brincar, elas precisam ser crianças e não já ter responsabilidades ali de uma adulta. Quer ver um exemplo? É impossível, já medido pela ciência, ressonância magnética, impossível. A neurociência vem e crava. É impossível você fazer duas coisas ao mesmo tempo, cognitivamente. Você consegue fazer por exemplo, andar e fazer um cálculo. Porque andar e falar. A gente já anda e fala, né? Agora, você fazer duas coisas cognitivamente, então fazer um cálculo e prestar atenção numa aula, não consegue. Não. A ciência já provou isso aí. No outro dia eu já falei, não dá para fazer atendimento e anotar ao mesmo tempo. Aí vem aquela história, a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo, mulherada, e principalmente para as adolescentes, eu falo, estão tentando jogar em você uma qualidade que é para te entuchar coisa. Que ela tem que dar conta, né? Aí ela fala assim, aquele cara é um incompetente, eu não vou dar duas coisas para ele. Mas você que é mulher, você consegue fazer várias coisas. Cuida do filho, ela vai trabalho, lá e faz. E ela acha bonito. Eu falo, isso é uma misoginia. Não cai nessa. Não caia nessa. Então você vê que, de novo, a criança aprende, o adolescente testa e o adulto vive o que foi testado. Só que esse adulto tem uma criança e é responsável pela criação dela. Aí ele pega todas essas coisas e vai colocando. Vai colocando, vai colocando. E se a gente pensar, 10 gerações, a gente tem mais de 2.000 antepassados em 10 gerações. Sim. Porque são e a gente está carregando 2 isso pais, 4 até avós, hoje. 8 bisavós, 16 trisavós. É muita gente. Então, se você não se liga, por que eu faço isso? O Cortella tem um livro que só o título já ajuda a pensar. Por que fazemos o que fazemos? Por quê? Porque repetimos. São as repetições, né, que acabam com a gente. A galera da trás da câmera está movimentando. Você que está assistindo, você não está vendo, mas eles estão em movimento ali. Tá dando a hora. Acabou, fecha. Mas o papo tá bom, gente. Nossa, tá maravilhoso. Acho que a gente vai ter que dar uma continuidade para um segundo. A versão 2. Viu, produção? Produção, anota aí. É muito E fica gravado, porque assim, a gente marca e nunca marca. Então está gravado. Está gravado. Se a Mônica não me convidar, Larissa, vocês não, cara, eu preciso, a gente precisa falar muito dos adolescentes. Haters, a hora é agora. Entra no comentário e reclama. Adolescentes, aguardem o próximo encontro com o William, porque a gente precisa falar de mais coisas que eu vejo em consultório e você nas salas de aula, nas palestras, né, que a gente precisa trazer para cá para eles poderem ter conhecimento do que eles podem. É isso mesmo. E os pais também, né, aceitarem um pouco mais, dar um pouco mais de autonomia. Não é liberdade, não é libertinagem, é autonomia para que ele se desenvolva. E quando fechar aqui, quando o pai pergunta, William, o que eu devo fazer? Eu falo, primeiro ponto, é o mais simples, mais fácil, todo mundo sabe fazer. Escuta. Escuta. Com carinho. Com carinho. Dá ouvido, né? Dá uma escuta e mesmo que não tenha resposta, né? E às vezes a gente fica assim, porque no meu tempo a música era melhor e tal. Senta lá com o teu filho, ouve a música dele. Exato. Aí você fala assim, legal, pô, gostei. Ouve essa daqui, aí você insere aquela que você ouviu. Esses dias eu cheguei com a camisa do AC/DC na sala de aula, a menina falou, meu pai me ensinou a ouvir isso aí. Olha que legal, né? A menina
O AC/DC tem Vou 50... falar em AC/DC, só para encerrar, vou falar em AC/DC, eu acho que hoje a geração de adolescentes, jovens, eles não gostam dos rocks de hoje, são da nossa geração, né? Então, é que o rock era bom, né? Era bom. Mas é isso, vai Led mudando, Zeppelin. e a gente vai ficando velho, a gente vai morrer logo e vai acabar. É isso aí. Bom, se inscrevam no canal. No canal. Me ajuda aí, William. Se você não se inscrever no canal, deixa eu fazer essa. Faz essa pra mim. Se você não se inscrever no canal, seu filho vai ser rebelde, não vai te escutar. Então, se eu fosse você, eu não cairia na mandinga. Se inscreve no canal, dá o like. E uma coisa importante que eu peço aqui pro pai, pra mãe que tá assistindo. Todo pai e toda mãe agora tem o grupo da escola, dos outros pais. Pega esse episódio e manda lá. Isso! No grupo. Divulga o trabalho. Porque pode ter uma ideia aqui que muda a vida de um adolescente. Você pode salvar a vida de alguém com esse compartilhamento. Nossa, mas se arrasou, William. E se der o dislike, você pra vida inteira vai ter problema. Valeu, gente.